Estamos aqui na nossa aula de filosofia, dirigida aos alunos dos terceiros anos da Escola de Ensino Médio Ana Facó. E o nosso assunto aqui é exatamente fazer uma tentativa, da gente entender melhor como funciona a lógica. E para isso, nós temos que procurar, de certa forma, uma definição para a lógica. Nós sabemos que a lógica ela está praticamente em tudo que você imagina. Até porque em tudo que a gente faz, em tudo que a gente está direcionando, tem que ter uma lógica, tem que ter um raciocínio, tem que ter uma direção, porque senão não funcionam as coisas. Toda e qualquer linguagem ela tem que ter um conhecimento lógico, porque senão a gente não entende. Se você, por exemplo, você é um pescador, e vai pescar de vara, um anzolzinho ali, você já procura saber como é que está o clima, como é que está a situação, o vento, enfim, tudo aquilo o pescador, mesmo sem ter estudado, aquele rapaz sem ter estudado, numa pescaria simples dessa de anzol, ele precisa ter uma lógica de como está funcionando tudo aquilo ali, para ele poder ter uma ideia se aquilo funciona ou não. Então, esse conhecimento da lógica, pessoal, ele é uma coisa muito universal, Ele é tão universal como a própria matemática, Então, é como se você não pudesse ficar desvinculado desses raciocínios, desses argumentos, porque o que a gente faz no dia a dia é exatamente isso. Nós vivemos num mundo onde a gente está sempre tentando analisar as coisas, tentando analisar os fatos. E a lógica é exatamente isso. E ela diz aqui que ela é uma área do conhecimento que nasceu na filosofia. Antigamente, turma, era assim, todos os conhecimentos nasciam dessa filosofia. O filósofo naquele tempo, ele era um cara que tinha que ter uma visão de mundo, ele tinha que ter uma noção de muitos conhecimentos. Então, os outros conhecimentos, inclusive a própria ciência, está naquele momento vinculada à filosofia e à matemática, enfim. É tanto que Aristóteles vai dizer, que a ciência, para ele naquele momento, seria uma rainha de todas as ciências. O René Descartes vai dizer que a rainha das ciências é a matemática. Então, quer dizer, para você observar que a lógica está em tudo. Agora, isso é certo? É errado? Será que realmente a ciência, a matemática é a ciência, vamos dizer assim, por excelência? Porque René Descartes diz, a gente não está para discutir isso aqui. É um argumento para ser discutido. Então, como a matemática está em tudo também, e a lógica está em tudo também, nesse nosso dia a dia, elas andam muito juntinhas. E a filosofia é exatamente, vamos dizer assim, a parceira mais próxima dessa lógica. E o que é que essa lógica estuda? Eu acabei de mostrar para vocês que ela estuda muita coisa. O raciocínio está em muitas coisas, em tudo que você imagina. Então ele vai dizer que estuda os métodos, os princípios para distinguir o que é o raciocínio correto, o raciocínio incorreto, o que é um argumento válido e o que é um argumento inválido. Vamos aqui pegar um exemplo do nosso livro, que você tem em casa. Eu me lembro bem que nesse capítulo ele começa falando exatamente a respeito da pena de morte. Aí ele discute exatamente o seguinte: será que é importante a gente dizer que um meninozinho ou uma meninazinha de 16 anos ele já atingiu a maioridade para uma pena de morte ou para uma cadeia? Será? Aí a gente vai discutir isso. Ah, meu Deus do céu. Então, vamos supor, eu estou aqui, mas o professor Davi, o Davi vai dizer, Valdo, eu não concordo que exista, vamos dizer assim, uma cadeia para um rapaz ou uma moça de 16 anos. Ah, eu gostaria que esse menino de 16 anos tivesse dentro de uma escola, que esse menino tivesse
trabalhando, que esse menino não tivesse, vamos dizer assim, na rua. É um argumento? É um argumento. O Davi está certo? Tá. O Davi está errado? Não. Mas é um argumento que pode ser discutido. Aí eu chego para o Davi e digo, não, Davi, eu não concordo com você. Eu não concordo. Eu acho que o menino realmente 16 anos é para estar na cadeia mesmo. Ele cometeu um crime, é para estar na cadeia mesmo. Porque, pelo menos, se eu colocar ele na cadeia, o outro 16 anos que está lá fora vai pensar duas vezes, rapaz, eu não vou matar, eu não vou roubar, eu não vou fazer alguma coisa, porque então eu vou para a cadeia, porque o meu colega já foi. Aí a pessoa chega e diz assim, mas será que esse raciocínio, esse argumento do Valdo também é certo? Não. Então nós não estamos aqui para dizer que o Davi está correto sobre o argumento dele, ou eu estou correto sobre o meu argumento. Então, isto significa dizer o quê? Que a lógica, ela vai tratar exatamente desses métodos, né? Ela vai procurar, através de justificativas, né, analisar quem realmente está mais condizente com a nossa legislação. Aí o Davi chega, mas o rapaz de 16 anos, professor, ele vota. O rapaz de 16 anos não pode tirar a carteira de motorista. Não pode tirar a carteira de motorista, né? Mas ele pode votar. Então, isso são argumentos que são direcionados pela nossa justificativa, né? E pela nossa lei, certo? Então, é importante a gente observar isso. A lógica não é responsável pela criação de nenhum tipo de conhecimento daquilo que é verdade. Então, a lógica não está aqui para criar nenhum tipo de conhecimento. Ela está aqui para analisar fatos, investigar fatos, discutir, analisar aquilo que existe. Continuando, a lógica nos capacita a compreender o caminho de uma verdade à outra. Então, qual é o nosso objetivo aqui? É exatamente chegar num consenso. E esse consenso é passado por um processo de verificação de argumentos até justificar, né, o nosso raciocínio. Então, aquele que melhor justificar é aquele que vai ser tido como verdadeiro. Continuando. A lógica é um conhecimento formal. A lógica se relaciona com a forma dos enunciados e não ao conteúdo destes. Por isso que ele diz, a lógica ela é formal, porque ela só se preocupa em estudar os enunciados, só com a forma das coisas. A lógica não se preocupa em gerar um conteúdo, e sim só em estudar a forma. Quero agradecer a vocês e dizer aos alunos dos nossos terceiros anos que na página 298 está exatamente essa questão para ser aprofundada por vocês. Tudo de bom para vocês. Até logo.